Foi aberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Nós invocamos aqui a presença de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o que ele vai trazer é dele, não é de mim. Tanto é que os irmãos obreiros, quando abrem o culto aqui, esse culto está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos deles, orando aqui, eu vejo: Senhor, usa o teu servo para falar conosco, para tratar a tua igreja, para fortalecer, para exortar, corrigir. E o Espírito Santo foi convocado para estar aqui, não foi convidado? Pai, esse culto está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é Ele que vai comandar tudo. Amém? Irmãos, a vida nos reserva muita surpresa. Surpresas boas e surpresas desagradáveis. E nós, como cristãos, a gente tem que se preparar para quando as surpresas boas acontecer, a gente não ficar muito feliz demais, porque a alegria de pobre dura pouco. Já ouviu isso? A alegria de pobre dura pouco. É uma frase secular. Mas uma alegria do crente dura por toda a eternidade. Seja no momento bom ou no momento ruim, ele está sempre feliz. Porque a confiança dela, não está nas coisas passageiras, mas nas coisas que duram a vida inteira. E que está escrito aonde, pastor? Na minha e na tua Bíblia. Para a gente agradar a Deus, a gente tem que receber de Deus. Não tem como nós, como cristãos, agradar a Deus com a nossa rasa sabedoria e conhecimento que a gente adquiriu com nossos pais, avós, professores, vizinhos, enfim, patrões, amigos, experiência da vida. A gente adquire experiência com a vida que a gente leva aqui na terra. A gente adquire experiência no trabalho. A gente adquire experiência e sabedoria e conhecimento na família, com nossos antigos familiares, avós, pais, familiares, amém? A gente adquire conhecimento e sabedoria também com as coisas do mundo, sim ou não? Sim. Você planta uma vinha e nasce uva. Você já sabe como plantar. Agora tem que aprender a cuidar dela. Depois que colher os frutos, o que tem que fazer com ela? Passou a safra, tem que fazer o que com ela? Bananeira, quem já plantou banana aqui? Não é aquele jogar o pé lá para cima, não. Põe a mão no chão. Nessa bananeira não, estou falando de comer mesmo. Quem já plantou banana de comer? Ninguém aqui já plantou? Depois que ela dá a banana, nasceu o fruto, o que faz com ela? Meu Deus, se ela produzir o fruto, vai cortar. Se não cortar, acontece o quê? Ela não dá mais fruto? Pois é, Jesus faz isso com a gente. Ele poda a gente o tempo inteiro, que é para dar mais fruto. Ele vai podar agora. Quem quer aprender, diga glória a Deus. Abra aí Romano capítulo 15. Romano capítulo 15, para a gente aprender hoje com a palavra do nosso Deus e poder ficar firme até Jesus voltar. Romano 15, acharam? Deus falou isso ali, eu vou conferir aqui. Vamos ver? Romano 15, versículo 1, podemos ler? Mas nós que somos o quê? Devemos suportar as fraquezas do quê? E não agradar a nós. Deus falou isso ali fora hoje comigo. E eu estou conferindo agora aqui. E vamos ver como é que Deus vai decorrer aqui, esse ensinamento aqui. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos... E não agradar a nós. Eita, aqui tem que ser crente. Olha isso aqui. 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para o quê? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam.
Olha o 4. Porque tudo o que dantes foram escrito para o nosso ensino foi para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? A chave está aqui. Olha isso aqui, ó. Porque tudo que dantes foi escrito. O que foi escrito antes do Novo Testamento? O Velho. O que foi escrito depois do Velho? O Novo. Tudo quanto dantes lá atrás for escrito, e hoje está escrito, a graça, a lei da liberdade, que Cristo trouxe para nós. Foi escrito para quê? Para nosso ensino, para que pelo que paciência e consolação do quê? Tenhamos o quê? Esperança. Uma parábola, para vocês entenderem o que Deus vai pregar aqui. Um hospital tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem faxineiro, tem diretor do hospital, tem porteiro, tem recepcionista, cada um na vocação que foi. Nós quando nós vamos até lá, a gente vai porque estamos doentes. E lá nós somos tratados como? Qual é o título que eles dão para nós? Entre o próximo paciente. Entre o próximo paciente. Quem é médico dos médicos? Nós, a igreja, somos o quê? Tenha paciência com a Bíblia. Tenha paciência com os ensinos de Jesus, que todos nós vamos vencer. Todos nós vamos ficar curados, sarados, se tiver paciência com o médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Aí nós vamos ficar sarados para sarar outros. É isso que isso aqui está ensinando, que Paulo deixou explícito aqui em Romanos 15. Por quê, pastor? Porque essa é a sabedoria que vem de onde? Vem de Deus. Porque a sabedoria que a gente adquire aqui, isso aqui serve, ajuda. A irmã sabe fazer um bolo, ensina a outra. Não é assim que a mãe faz com as filhas? Eu me lembro muito bem que eu fui fazer arroz uma vez lá em casa. E aí, eu fiz do meu jeito. E aí mãe falou, não meu filho, não é assim não. Minha mãe costumava lavar o arroz. Depois de velho, porque eu fiquei sabendo que tira todo o amido do arroz, aquela coisa toda. E ela lavava até tirar todo aquele branquinho. Aí ficava só, minha mãe fazia isso. E eu aprendi assim com ela. E depois eu falei, meu Deus, a gente só está comendo só bagaço. E o amido mesmo não tem. E aí o que acontece? E eu fui fazer. E aí eu me lembro que eu não esperei o óleo fritar o arroz, que minha mãe fritava o arroz. Ela fritava aquela coisa toda, depois é que colocava água, aquela coisa toda e tal. E eu não, do jeito que eu peguei a panela, coloquei água fervendo, a água fervendo, eu joguei o arroz dentro, não coloquei sal, tempero, nem nada. Quando terminou, ele ficou bonito. Mas ficou sem tempero, sem gosto, sem nada. E aí minha mãe falou, não é assim que faz. Ela foi me ensinar. Hoje eu sou um bom cozinheiro. Pelo menos ninguém nunca reclamou. Né? Então o que acontece? Esse conhecimento que a minha mãe adquiriu com a minha avó e assim com a família, passou para mim. Eu passei para os meus filhos, passei para todo mundo. Minha esposa também me agregou muito, me agrega muito até hoje. Muita coisa que ela sabe que eu não sei e eu aprendo com ela. Amém? Nós seres humanos estamos sempre prontos um para aprender com o outro. Eu tirei carta, mas eu não tenho habilidade no trânsito. Então, peraí, você tem um carro e você dá aula para habilitados. É um aprendendo com o outro. Agora, vou dizer uma coisa para ti. De tudo que a gente aprender aqui na terra, de bom, é bom. Porque agrega conhecimento, sim ou não? Mas, irmão, só tem uma coisa que vale a pena de tudo isso. Não estou desmerecendo o que a gente aprendeu aqui na terra, não, de bom. De bom. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a sabedoria que Deus está prontinho para dar para o ser humano está desprezando. E essa é a mais importante. Porque quem é que entende isso aqui?
Quem é que faz a gente compreender o que a gente lemos aqui em Romanos 15? Desprezar Ele é desprezar a salvação da tua própria alma. Porque ninguém pode convencer o homem de pecado, a não ser o Espírito Santo. Ninguém pode convencer a gente que a gente está no caminho errado, a não ser o Espírito Santo. Ninguém pode convencer a gente de largar tudo para estar aqui, é o Espírito Santo. Ninguém faz a gente abrir mão de tudo para servir o reino e a justiça do Senhor, é o Espírito Santo que faz isso. Quem é que faz a gente orar e ter prazer na oração? O Espírito Santo. Quem é que faz a gente compreender a dor do outro? Quem é que move a gente para a gente perdoar e suportar uns aos outros? Tudo é Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E o conhecimento que Ele quer derramar hoje aqui é tremendo. Você quer ver? Para compreender as coisas de Deus, só recebendo o Espírito Santo de Deus. Eu vou mostrar lá no Velho Testamento, para você ver que precisa do Espírito Santo de Deus para a gente compreender a Bíblia. Olha aqui, ó. Abre lá em Êxodo 31. Abre lá, é um exemplo só. Abre aí. A Bíblia não se baseia só num versículo não, gente. Êxodo 31. Acharam? Versículo 1. Podemos ler? Corre. Senão não dá tempo de pregar tudo. E eu ainda tenho aqui que apresentar um casamento aqui hoje. Eu espero que tenha churrasco depois do casamento. Vamos lá? Olha isso aqui, ó. Êxodo 31, versículo 1. Depois falou o Senhor para quem? Moisés ouvia a Deus? Nós também. Que a gente vem aqui ouvir quem? Deus. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o 3. E o enchi do espírito de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo labor, ou seja, em todo trabalho que ele for fazer. As coisas naturais aqui, se a gente não tiver sabedoria de Deus, a gente não consegue fazer. Quantos empregos você já entrou e chegou lá, te deram uma tarefa e você teve dificuldade de executar, veio outro, rapidinho fez. Você fala: meu Deus do céu, como que ele conseguiu fazer isso? Deu para entender? Capacidade que a gente temos de Deus para executar qualquer coisa aqui na terra. Imagine as coisas de Deus. Imagine na obra de Deus. Imagine ser um cristão, uma cristã. Se a gente não tiver cheio, a gente vai julgar que essa palavra é loucura. E a gente não vai querer aceitar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Não, desse jeito não dá. Que é isso? Não, que Deus carrasco é esse? Deus não é carrasco, Deus não é mau, Ele é bom, Ele é Abba, Ele é Pai. Ele quer o melhor para cada um de nós. O problema está em a gente não estar cheio. Pelo menos permitir Ele encher. E como é que eu permito Deus me encher? Todo culto está aqui. Concorda, irmão José? Para Ele encher de conhecimento, sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. As palavras de Deus, ela nos enche do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas quem não ouve as palavras de Deus, não aceita as palavras de Deus, vai ser cheio do quê? Está mais no mundo, ouvindo música mundana e conversa, e más conversações no mundo, conselhos errados no mundo. Conselhos errados no mundo, sim. Conselhos para separar, conselhos para matar, conselhos para roubar, conselhos para fazer uma falcatrua e se dar bem. Não tem esses conselhos aí? Eu me lembro quando eu era pré-adolescente, me ensinaram a roubar manga do vizinho. Manga doce, por sinal. E eu me lembro muito bem que o vizinho levantou uma vara de noite, gente, roubando manga de noite. Cuidado, viu, jovens? Isso era eu antes de Jesus. Com Jesus eu não faço mais isso, não. E eu me lembro, vamos, é manga boa, manga pera, manga doce, manga mel. E o besta foi.
Quando eu subi no muro, muro alto, e eu subi, peguei na gaia, assim, puxei a gaia para mim, para pegar uma meia dúzia de manga, eu levei uma paulada na mão. Pá! Eu despenquei de lá de cima, tei lá embaixo. Mas parece que gente ruim não morre não, né? Não quebra nada, né? Eu saí dali, parecia um gato, sem olhar para trás. A manga ficou azeda. A mão, ó. Cheguei em casa, o que foi isso? Ainda menti ainda. Disse que foi jogar bola, tropecei, caí. Não, foi uma paulada na mão mesmo. Ali era Deus já me ensinando, não mexe no que é dos outros. Você só leva prejuízo, né? E aí, com o tempo, eu entendi que nada disso agradava a Deus. Olha que um menino vazio do Espírito Santo faz. Imagine homem, imagine mulher, vazia. A mente só pensa o quê? Maquina só o mal. 24 horas. Deita maquinando mal, pensa o mal, acorda pensando mal, sai para fazer o mal, mas para fazer o bem, só se tiver cheio do Espírito Santo de Deus. Eita, como Deus fala, tremendo aqui. É bom, esse Deus é bom. Graças a Deus que Ele me resgatou. Senão, se demorasse mais um pouco, eu ia perder mão, braço, tudo. Fazendo o que não presta. E meu pai não apoiava nada disso. Viu? Tanto é que chegava em casa e ainda mentia ainda. Olha isso aqui, um abismo trazendo outro abismo. Eu me lembro muito bem até hoje. Se ele estiver assistindo aí, me perdoe, seu Aquilino. Foi no muro do seu Aquilino. Da casa do seu Aquilino. Se ele estiver assistindo aí, me perdoe, seu Aquilino. Eu acho que não está nem mais vivo, eu já estou velho. Ele já era velho naquela época. Mas os filhos devem estar vivos. Os filhos aí me perdoem. Mas eu não tinha Jesus. Então eu não sabia que isso era pecado, né? Eu só vim saber que não presta depois da paulada na mão, né? Olha isso aqui. E olha que meu pai ensinava a não pegar um palito de fósforo da cabeça queimada na casa de ninguém. Mas as más amizades me influenciaram a fazer o quê? A gente que você tem que vigiar com as más amizades? Olha isso aqui, ó. Provérbio capítulo 1. Acharam? Versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do quê? É o princípio da sabedoria, do conhecimento. Sabedoria é conhecimento. Quem conhece muito, busca muito, mais vai saber. Mais sábio vai ser. Se buscar mais de Deus, mais sábio vai ser. Se buscar menos ou não buscar nunca Deus, não vir na igreja, mais tolo vai ser. Mais nécia vai ser. Então a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. E a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu, é Deus falando. Os loucos desprezam a sabedoria e o quê? E a instrução. Tudo isso que a gente está recebendo aqui é instrução de Deus, sim ou não? E os loucos desprezam. Não é bem assim não, esse pastor, não é o pastor, é Deus. Deus está instruindo aqui que para a gente ter temor de Deus, a gente temos que receber de quem? De Deus. Porque se a gente for para uma escola de ciência da computação, tu vai aprender só a mexer com máquina e com software. Mas se tu vier para a igreja, tu vai aprender de Deus. E vai se tornar um filho e uma filha de Deus. Porque aprendendo de Deus não tem como não se tornar filho e filha. Amém? E aí você vai se fortalecer para renunciar ao teu eu e suportar a fraqueza dos fracos. É o que Romanos 15 está nos ensinando. Você está cheio de sabedoria e poder de Deus, você vai encontrar pessoas, irmãos e irmãs, seres humanos no Brasil e no mundo, que não tem um pingo de sabedoria. Só pensa besteira, só deseja besteira, e você, cheio do poder de Deus e de sabedoria e de conhecimento, vai suportar essa fraqueza dela, para você poder alimentar ele, alimentar ela, até que ele se torne igual a você. É o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15. Aqui nós estamos vendo que o temor do Senhor é o princípio do quê? Do conhecimento, da sabedoria. Amém? Pastor, e para mim ter mais temor de Deus, vem para o culto. Vem para o culto, vem. E aqui você vai ouvir palavra de sabedoria de Deus.
E assim você vai vencendo, vencendo, vencendo. Aquilo que parecia impossível, difícil, se torna fácil e possível. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, não é isso? Olha, vira a página aí. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: filho meu, se aceitarem as minhas... É se aceitar. Isso aqui é livre-arbítrio. Condições, verdadeira ou falsa. Se, não é isso? Na informática, quem é dessa área aí sabe, né? Se, igual, se, abre parênteses, vai, né? Se aceitar, acontece o quê? Bênção. Ponto e vírgula. Se não aceitar, morte eterna no inferno. Não é isso? Vai começar a programar assim. Fazer uns algoritmos assim. Olha, presta atenção aqui. Condição: se aceitares a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem ensinando tudo. Vem ensinando a gente a renunciar à bebida, renunciar à fornicação, à mentira, o ódio, a avareza, renunciar à riqueza. Eu não vejo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ele ensinando: ser tu rico, ser tu próspero. Tem no Novo Testamento? No Velho você vai encontrar. Só que quem está vivendo, doutrinado e doutrinando e ensinando o povo a obedecer o velho, está indo contra quem? Quer dizer que Cristo morreu em vão? Ele veio e estabeleceu uma nova aliança, Mateus, Apocalipse. É aqui que nós devemos ouvir mais e mais, guardar e obedecer, para ser salvo. A lei ficou só para exemplo. Eu vou viver a lei. Tem que viver ela todinha sem tropeçar um ponto. Diz Tiago. Se tropeçar em um ponto, não é isso? Se tropeçar em um ponto, em um só ponto. É Tiago ou Timóteo que fala? Tiago, né? É Tiago. Se tropeçar, é isso mesmo, Tiago. 1:25. A lei perfeita da liberdade. Se tropeçar em um só ponto, condenado ao inferno. Então para de querer viver o Velho Testamento. Pega o Velho Testamento como exemplo. Nós pegamos agora Êxodo 31. Para ver que lá atrás, um homem que Deus chama para servir a Deus, o próprio Deus enche ele de quê? Se Deus chama essa irmã para servir a Deus, Deus vai encher ela de quê? Porque se ela não estiver cheia do Espírito Santo e ele também, como é que vai entender Deus? Que Deus vai pedir para você negar um monte de coisa. Como é que você vai entender? Deus vai pedir para você renunciar a um monte de coisa. Como é que você vai entender Deus se você não estiver cheio? E se Deus encher você, quando Ele falar, renuncia isso aqui, você vai dizer assim: está indo tarde isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazer, praticar, não é só ser ouvinte não, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinar o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se com a prata buscares e com o tesouro escondido procurares, a gente não está aqui buscando? A gente está aqui procurando? Nas escrituras não estamos procurando tesouro? E ele está escondido? Para quem não lê está, mas para quem medita não. Porque Deus ele revela a sua vontade para quem medita. E ele fala: se buscares e com tesouro escondido procurares, então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor Ele dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Da boca de Deus. Aqui a boca de Deus aqui. Deixa eu tirar o papel daqui, senão vai cair. Cadê? Aqui. Da boca de Deus. Da boca de Deus. Está aqui, versículo 6. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui a boca de Deus aqui, ó. Bíblia Sagrada. Medita nela, de dia e de noite.
Aí vem conhecimento, vem sabedoria, vem tudo. Tem um homem na Bíblia que Deus chegou para ele e falou assim: peça tudo que você quiser que eu me agradei de você. Você me ama. Você tem guardado os mandamentos do teu pai Davi. Você me ama. Você tem guardado os mandamentos do teu pai Davi. Isso é a prova que você me ama. Peça tudo que você quiser. E ele pediu o quê? Então só Deus para dar sabedoria para a raça humana. Para a raça humana parar de ficar perdendo tempo no mundo e vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra, se preparar aqui para nascer da água, do Espírito, ceiar com o Senhor aqui para poder ceiar lá no céu e a qualquer momento ir para o reino de Deus. A sabedoria para praticar isso, só Deus pode dar para o ser humano. E essa palavra aqui é para você adquirir sabedoria e parar de duvidar na Bíblia, parar de duvidar em Deus, parar de duvidar em Cristo Jesus, parar de duvidar que o Espírito Santo tem capacidade de fazer e se render. Engraçado, a gente se rende a cada situação difícil nessa vida. É ou não é? Quantas situações difíceis a gente se rende aqui. Se é o financeiro, a gente se rende. Que a gente passa uma luta até vencer. Se rendeu. Porque se a gente não se rendesse, a gente queria vencer ele no mesmo dia. Surgiu uma situação difícil no financeiro aqui. Eu vou vencer hoje. Nada de me render a isso. Não é isso? E tem como vencer uma situação financeira no mesmo dia resolver? Se a gente somos simples, humilde carpinteiro. Ele faz muito mais do que pedimos e pensamos, isso eu não tenho dúvida. Mas uma coisa eu tenho certeza: o reino de Deus nunca foi comida e bebida. Provérbio 24. Nunca foi comida e bebida, mas hoje o povo está ensinando só comida e bebida. Hoje o que mais estão ensinando para o povo aí é comida e bebida. E eu não vejo o povo de Deus se apegando a essas coisas. Quem foi que sustentou o povo de Deus no deserto 40 anos? O povo precisou plantar alguma coisa para comer? O povo precisou cavar um poço para beber água? Deus fez jorrar água, foi da rocha. Imaginou pedra? Você olhar para uma pedra assim, sai a água H2O potável, geladinha, sem gás. Porque Deus não vai fazer. O homem é que põe veneno. O homem põe gás, que é o veneno. Deus não. Deus deu boa, água boa. E hoje o homem está vendendo. Essa água mineral é extraída da rocha. Quantas vezes a gente foi para o monte, Pedra Grande, lá em Atibaia, orar nas madrugadas. Não é aprontar, não. A gente viu um monte lá aprontando lá, mas a gente ia orar. E a gente encontrou, quem se lembra? A bica, a água, quem se lembra? Quem foi comigo? Quem já foi lá na Pedra Grande orar? Vixe, essa igreja não é de Jesus, não. Não gosta de orar? Meu Deus, não tem nenhum obreiro aqui da minha época. Quem já foi lá na Pedra Grande comigo orar? Já foi? Everton, não? Você foi, não foi? Depois, né? Foi nessa época mesmo. Foi nessa época mesmo. Tu é dessa época. Meu Deus do céu, Alexandre, tu me deixou falando sozinho aqui. Então, aí o que acontece, ó? A gente via lá a água brotar da rocha, lembra não? Que a gente teve carro que não conseguiu subir aquelas pedras lá, a gente deixou ali na bica. Pegava água assim, água da rocha. Falei, eita, estou me sentindo Moisés aqui. A água da rocha, transparente, docinha. Deus é bom, não é? Brotar água da rocha. Está na Bíblia e eu já vi pessoalmente. Olha isso aqui, ó. Provérbio 24, acharam? Versículo 3. Versículo 3, para a gente correr aqui. Conta o tempo. Com a sabedoria. Viu por que a casa está bagunçada? Porque está faltando sabedoria que vem de onde? De Deus. Não adianta todos esses estudos aí. Vai servir para outras coisas aqui na terra. Mas para edificar a casa, só a sabedoria que vem de Deus. Por isso que a gente tem que estar aqui, né?
Que coisa linda. Ali é Jesus. Jesus dando glória a Deus ali. O povo não quer glorificar. Ele abre a boca da criança para glorificar. Olha isso aqui, ó. Provérbio 24, versículo 3 diz: com a sabedoria edifica o quê? Mas nós vimos aqui em Provérbio capítulo 2 que só Deus pode dar sabedoria para o homem edificar a casa. Não foi? Com a sabedoria edifica a casa. E com o entendimento ela se firma, estabelece. Meu Deus, o ministério está firmado, o ministério está estabelecido, o meu casamento está estabelecido, está firmado, a minha família está estabelecida, está firmada, meu emprego, minha profissão, meu comércio, seja lá o que for, minha saúde está firmada, está estabelecida. Jesus Cristo pôs as mãos, fez um milagre. Olha o milagre ali, ó. A irmã Márcia, eu estava lá no escritório pastoral, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. A irmã mandou uma mensagem: pastor, hoje a gente não vai para a igreja não, que minha mãe não está bem. Irmã Márcia, está do lado dela ali. A primeira coisa que eu fiz não foi dar conselho nenhum, só foi orar. Só foi orar. Orei pelo telefone. Telefone é bom para isso, para você orar. Para quem está lá do outro lado do mundo. Você pega o telefone: irmã, Jesus tem um recado para ti. E pá. Glórias a Deus. Jesus trouxe para a igreja eu. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Então, é do Senhor que nós vamos adquirir sabedoria. Tem muitas pessoas empregando tempo, dinheiro em adquirir sabedoria no mundo. Vai ser útil para algumas coisas, mas para tudo não. Para tudo só que vem do alto. Abra a tua Bíblia aí para a gente aprender aqui com Jesus. Quem quer aprender? Abra a tua Bíblia aí. Aqui, ó. Evangelho de João 3. Evangelho de João 3. Acharam? Para você ver que sem a sabedoria que vem do alto, você não vai entender não. As coisas de Deus. Por isso que tem que estar cheio de Deus. Havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Viu que uma pessoa natural sem o Espírito Santo de Deus não entende as coisas de Deus? Ele era mestre, Jesus falou isso para ele, falou: tu é mestre e não sabe disso? Então o que eu entendo aqui? Para a gente ter sabedoria para qualquer coisa aqui na terra, para escolher uma namorada, uma futura esposa, para escolher um emprego, se não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos escolher armadilha, cilada. E amanhã, se for um emprego, tudo bem, sai, vai para outro, pode trocar de emprego, não tem problema nenhum. Amém? O único problema é se tiver registrado, que vai ficar com a carteira manchada ali, que um dia de serviço. Mas por que você saiu? Ah, não era o que eu queria. É um candidato sem confiança. Na minha empresa eu não pego não, que ele vai me largar na mão também. Não é assim que pensa? Assim, os empresários pensam assim. Então presta atenção aqui. E um casamento? Arrumou a namorada, namorou, noivou, casou, e agora descobriu um problemão. E agora, o que a gente faz? Termina o casamento? Agora você vai ter que colher o que plantou. Até o fim. E quando será o fim? Não sei se vai viver 100 anos. Já imaginou essa velhinha achada do teu lado 100 anos? Rabugenta. Ô seu infeliz, velho feio, vem cá. É a comida aqui, ó. Vem me ajudar aqui a catar o feijão. Já imaginou? Tu vai ter que suportar a tua velhinha que era novinha até o fim.
Por isso tem que examinar muito. E para saber escolher, só com a ajuda de lá do céu, com a ajuda de Deus. Olha um exemplo aqui, ó. Era líder, era chefe de cabeças e não sabia entender Deus. Não sabia. Um exemplo aqui que um homem vazio, uma mulher vazia, não vai compreender. É loucura. Como é que pode? O quê? Vou ter que largar tudo? Quem amar mais pai, mãe do que Jesus, não é digno de estar com Jesus, de viver a eternidade com Jesus. Isso é loucura. Que ensinamento é esse? Eu vou ter que abrir mão do meu pai, da minha mãezinha que eu amo? Não, você não vai abrir mão dele. Você vai cuidar dele, vai amar ele, vai visitar ele. Só que, Jesus tem ciúme. E ele quer você por completo para ele. Quer você completa para ele. Não tem negócio de parcialidade, não. Jesus, hoje tem culto. Hoje eu não vou te adorar, Jesus, porque hoje eu vou visitar a mamãe. Você vai segunda, mas no dia de culto, adore Jesus, sirva Jesus. É loucura. É loucura para quem perece. Sem Deus nesse mundo. Por isso, igreja, entender Bíblia, tem que pedir a Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Me enche, para mim, quando eu ler, eu entender. Porque é mistério. É mistério demais. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Aqui, Presta atenção aqui. Eu ia aqui, mas não vai dar tempo, não. Vamos correr aqui. Novo Testamento ainda. Abre aí. Tiago. Acharam? Hebreus. Tiago. Acharam, igreja? Tiago, acharam? Presta atenção que sem a sabedoria que vem de Deus, a gente não vai entender isso aqui. Parece loucura, quer ver? Tiago capítulo 1, acharam? Podemos ler? Versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Presta atenção se você não já foi reprovado nisso aqui. Meus irmãos, tende grande... O que é gozo? O que é gozo? Ninguém goza triste, né? A gente está gozando de felicidade e triste. Está gozando de boa saúde e triste. Está gozando com um bom emprego, um bom salário e triste. Não. Esse irmão é feliz. Boa saúde. Lá estabilizado. Edificado na rocha. Família na presença de Deus. Bom emprego. Bom salário, não falta nada. Hoje eu vou tomar água de coco. Hoje o dia todo eu não vou beber H2O não. Eu vou beber água de coco. Por favor, compra lá 10 cocos para mim gelado, verde. Tem dinheiro, não falta nada. O menino, pai, meu sapato. Não se preocupe. Por favor. Manda 10 pares de sapato para o meu filho. Número. Que número mesmo? É tanto fio que eu nem me lembro mais. Que número? Número 32. Não é meu número não, viu? Cuidado, para você não ir querer me presentear com 32, vai para o pé de outro. Aí o que acontece? Não está faltando nada. É fácil, não é? Você leva uma vida como? Marido não trai, marido é fiel, amoroso, carinhoso. A esposa também é fiel, carinhosa, amorosa. Toda vez que quer, tem. Já entenderam, né? Olha isso aqui, Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande, não é pequena não, é grande alegria. Quando enfrentares, passares por várias
sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Tu viu paciência lá em Romanos 15? Paciência de ouvir o médico dos médicos. Nós não somos pacientes, não foi a parábola? Nós não somos pacientes, ele não é um médico. Ele está instruindo, a gente tem paciência para aprender. Se ele estiver exortando, paciência também para receber. Se ele estiver corrigindo, paciência para ser corrigido. E muita alegria, grande alegria, quando passarem por isso. Por quê? Porque a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Aí eu pergunto para você, não é loucura não? Várias tentações eu estou passando, enfrentando, e eu tenho que enfrentar com grande alegria. Isso é loucura. É loucura para os que perecem, mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Viram? Esse é o conhecimento que vem, ó, de Deus. Olha isso aqui, ó. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente o quê? Pura. Depois, cheia do quê? E de bons sem. Jesus chamou, João Batista chamou, naquela época, um monte de fariseus, escribas e doutores da lei de hipócritas. Não falou? Está aqui, ó, na Bíblia, ó. Vem Paulo lá na frente ensinando. Vem Tiago, melhor dizendo. Vem Tiago aqui e nos ensinando também que nós não devemos ter o quê? Hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Falsidade. Ser verdadeiro em todo tempo, uns para com os outros, e assim não vamos cumprir a lei de Satanás, mas a lei de Cristo. Então, igreja, presta atenção que a lei da liberdade te coloca em liberdade mesmo. Às vezes a gente escravo do pecado, judiado pelo pecado, amarrado pelo pecado, que o inimigo amarra mesmo você no pecado, seja no ódio, seja no desejo de vingança, seja nos maus pensamentos. Irmão, se a gente tiver aqui todo culto, vem mau pensamento, o diabo pode até lançar um mau pensamento, mas você está todo culto aqui ouvindo boas novas do reino de Deus. Vai entrar esse mau pensamento? Não vai, porque tua mente está com um capacete, tua cabeça está com um capacete da salvação. Oh, meu Deus, ajuda a essa igreja a crer. Amém, igreja? Está aí, ó. Mas a sabedoria que vem do alto. Agora presta atenção aqui no 13, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato suas obras em mansidão de sabedoria, irmão. Sabedoria que vem de Deus. Porque daqui da terra a Bíblia diz que é animal e diabólica. Sabedoria daqui, quer ver? Olha o que ele fala aqui, ó. Mas se tendo o quê? Amarga inveja e sentimento contencioso em vossos coração, não vos glorieis, nem mintais contra esta palavra, contra esta verdade. Esta não é e nunca vai ser a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Mas é o quê? É o que mais? É o que mais? É o quê? É o quê? Então, toda a sabedoria que você adquire aqui, se você não tiver equilíbrio, ela vai se tornar para o mal. Vamos aprender a tirar, vou entrar numa escola de tiro ao alvo. Aí, para que eu quero aprender a tirar? Não é o Satanás, não. Acertar o alvo. Mas e se alguém me machucar, me agredir, e eu sou bom de dedo, eu vou acertar quem? Eu vou acertar não é o diabo não, vou acertar ser humano mesmo. Então a gente tem que vigiar. Para que eu vou adquirir esse conhecimento, se eu tenho Deus,
Se eu tenho um exército poderoso de Deus em meu favor, em teu favor, você não precisa desse conhecimento. Você precisa do conhecimento que vem de Deus. Porque nós não fomos chamados para lutar com as armas do diabo. Nós fomos chamados para lutar com as armas de Deus. E as armas de Deus não é o homem que entrega, não é o homem que ensina, é o próprio Deus. É Ele que te reveste de poder. Crente que anda armado, ele não confia em Deus. Ele confia na arma. Agora, se você confia em Deus, você sabe que Ele te defende, Ele cuida de ti, como a menina dos olhos dele. Ele te protege, Ele te livra de todo mal. Ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Ele está do teu lado. Vai vir contra ti por um caminho, mas vai fugir por 7, porque quem está com você é o Senhor. Fala a Deus para a gente aprender. Glória a Deus. É difícil compreender isso? Se está sendo difícil aí, está faltando o quê? Deixa Jesus te encher, deixa. E como é que enche, pastor? Todo culto está aqui. Já imaginou uma gotinha gotejando lá na tua casa? Não, na tua casa não, vou pegar qualquer casa, vai, na tua não. A tua não tem que ter goteira não. Tique, teco, taque, tico, teco, tico, taque, tereco, teco, tico. Já imaginou essa gotinha? Eu estou te falando aqui uma parábola que eu fiz numa torneira lá em casa. Ela só era uma gotinha. Eu falei, isso aí, depois arrumo. Correria. Aí minha esposa foi, pegou um copo, colocou embaixo, só para me ensinar. Quando chegou de noite, eu olhei e falei, meu Deus, encheu um copo? Vou arrumar agora. Corri para arrumar, porque senão daqui um pouco, 1 litro, 2 litros, a conta, e quem paga? Hein? O relógio é meu, a conta é minha, é eu que tenho que pagar, então eu que tenho que cuidar. Assim é o pecado na vida do ser humano, é de gotinha. É de gotinha, de gotinha, de gotinha, de gotinha. Daqui um pouco você está um tonel, um tambor cheio de pecado. Aí não compreende as escrituras. Jesus está falando para o teu bem, está torcendo o bico. Como é que pode? Que Deus é esse? A gente não pode fazer mais nada. Então é melhor morrer. Pois é, se você não tiver equilíbrio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para lidar com a adversidade desta vida, desse tempo presente. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, se a gente não tiver como conviver com essas coisas e não se contaminar, é melhor morrer. Sair do mundo. Não é isso que Paulo fala? Para não sair do mundo antes do tempo determinado por Deus, é melhor pedir para encher do Espírito e compreender os conselhos de Deus. E receber sabedoria do alto. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja quem? Abra a sua Bíblia aí, para a gente encerrar. Vamos lá para Mateus. Volta lá para Mateus. Amém? Mateus, para a glória de Deus. 23. Eu estou em Lucas. Mateus 23, acharam? Mateus 23, versículo 1. Acharam? Perdão, nós vamos aqui depois nós vamos no 23. Do ladinho aí. Mateus 22, 29. O que está escrito aí? Não, vamos ler do 23 até concluir aqui. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Até hoje tem um monte de gente achando que não tem ressurreição, não tem?
Você conhece alguém que acha que não tem ressurreição, de morreu, acabou o sofrimento? Quantas pessoas você conhece que pensam assim? Não, a morte é um sossego, é um descanso. Não tem muitas pessoas que falam isso? Olha, fulano de tal morreu, descansou. No pecado não descansou não. No pecado não descansou não. Agora que vai ser tormento eterno. É por isso que Deus me levantou para pregar essa palavra. Levantou o nosso líder, apóstolo Alessandro Gurucci, e nós, para juntos pregarmos esse evangelho e pôr as almas em liberdade. Porque tem muitos achando que morreu, está descansado, está descansando. No pecado, morreu no pecado, na prática de pecado, não está descansando não, já está sofrendo no inferno. Lázaro e o rico, lembra do pobre Lázaro e rico? Em Lucas 16, 19, o pobre não era porque era pobre, foi para o céu, porque era honesto, sincero, verdadeiro, cheio do poder de Deus. Temente, todo culto ia adorar a Deus, com a barriga vazia, com fome, mas não tinha, ele tinha fome de comida daqui da terra, mas ele não tinha necessidade nenhuma mais, porque Deus já tinha enchido ele, preenchido ele do poder de Deus e da virtude do Espírito Santo. Ele ia para o culto, chamava o rico, vamos. E o rico não ia não precisa ir para a igreja não, já tenho tudo. Rico tolo. Porque quem tem Jesus tem tudo, rico. E quem não tem Jesus, tu pode ter a riqueza do mundo inteiro, tu não tem nada. Tu já viu riqueza comprar a salvação de alguém? Quem comprou a salvação do ser humano lá na cruz do Calvário foi o Senhor Jesus. Olha isso aqui, ó. Mateus 22, 23. 22, 23. No demais dias, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, do finado, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, não deixou filho, deixou sua mulher e a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram, tiveram encontro íntimo com ela, a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, pensando assim. Agora eu pergunto para você, vê que é loucura uma história dessa aqui? Para quem não é cheio do Espírito Santo, vai achar que Jesus está provando isso aqui. Ah, meu irmão morreu, deixou a viúva novinha, sem filho. A Bíblia diz no Velho Testamento, antes de Cristo vir pregar o caminho, ensinar o caminho para o reino de Deus, morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O Pai ressuscitou ao 3º dia e vive para sempre, reina para sempre. Agora eu pergunto para você, quem não está cheio do Espírito Santo vai achar que Jesus está legalizando aqui, que você pode ter várias mulheres, homens pode ter várias mulheres, mulheres pode ter vários homens. Ah, peraí, a minha irmã morreu, o ex-marido dela ficou sozinho, não teve filho, eu vou pegar o ex-marido dela, da minha irmã, para mim. Vai achar que Jesus está legalizando. Vazio de Deus, pensa assim, mas cheio do poder de Deus, está vendo que Jesus está dizendo o contrário. Ele está pregando aqui o contrário. Lá atrás, no Velho Testamento, na lei, a antiga aliança, era assim, era. Aí Jesus fala: agora eu estou falando para vocês que não é mais assim. Agora o homem vai deixar pai, vai deixar mãe. Onde é que está isso, pastor, escrito? Está lá em Mateus capítulo 5, está lá em Mateus capítulo 19. E quem falou foi o Senhor Jesus. O homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E o que Deus uniu, jamais se separe. É loucura? É loucura esse ensinamento? Está faltando sabedoria.
Peça a Deus que Ele dá a todos e não lança no rosto. É diferente da gente. Eu arrumei emprego para você, irmã. Hoje está aí toda uma beldade, toda formosa, porque eu arrumei um emprego, está ganhando bem lá. Mas não lembra de mim. Nem um cotonete usado me dá. Nem agradece. Né, o nordestino fala assim, malagradecida, né? Não é assim que o ser humano faz? Eu fiz o bem, mas não reconhece, esperando recompensa. E Jesus falou que quando nós, cristãos, cheios do Espírito Santo, fizer o bem a alguém aqui na terra, não espere recompensa nenhuma, porque quem vai te recompensar é o Senhor Jesus. Ó, errais, versículo 29, não conhecendo o quê? E nem o poder de quem? Viu? Pastor, eu vejo um monte de crente errando, porque não conhece e nem o poder de Deus. Capítulo 23, acharam? Versículo 1 diz assim: então falou Jesus o quê? E aos seus, dizendo, na cadeira de Moisés está assentados o quê? E que? E fariseu. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as. Está vendo que Jesus quer que a gente pratique a Bíblia? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, são hipócritas. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aonde? Nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Você entende o que lê? E fazem todas as obras a fim de serem o quê? Visto pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Vós, porém, não sejais chamado de Rabi, porque só um é vosso mestre, a saber, quem? E todos nós somos o quê? Tem nenhum mestre aqui. Eu não sou mestre de vocês, e nem vocês são meus mestres. Nós somos irmãos. O único mestre aqui é Jesus Cristo, que está ensinando todos nós. É loucura isso? Você entende o que você lê? Olha o 13. Vou avançar por causa do horário. Mas ai de vós, escriba aí. O que mais? Eu posso chamar alguém de hipócrita que não vive a Bíblia? A pessoa está dentro da igreja anos e anos e não vive o Evangelho. E quer me ensinar ainda a viver o Evangelho. Eu posso chamar de hipócrita? É pesada essa palavra? Você falou amém. No dia que eu te chamar, não fique virando o bico não, viu? Receba com alegria. Olha isso aqui, ó. Aí fala assim, ó, mas eu não vou fazer isso, irmão. Eu não tenho coragem, não tenho audácia para fazer isso. Não consigo. Mas ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, pois que fechais aos homens o quê? O reino do céu. Nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Você entende o que você lê? O que significa esse ensinamento aqui? É Jesus, é o Senhor que está falando. Quantos de nós somos casados? Levanta a mão. E a esposa está firme aí. E eu sou o marido e não quero vir para a igreja, não quero me firmar. Ou vice-versa. O marido está firme aí e a esposa não quer mais saber de nada com Jesus. E ela vai fazer de tudo para você não ficar firme. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai deixar isso acontecer. Mas se você estiver vazio, ela te arranca da igreja. Arranca ou não arranca? E assim é o marido também que arranca a esposa da igreja.
Para que ficar no culto todo dia? Para que tu vem todo culto aqui, Alexandra? E se alguém pregar para você que não precisa estar todo culto aqui? Se ele é o cabeça, por que o membro vai ficar longe do tronco, da cabeça? Arranca teu braço fora. Eu não dou. Quanto tempo sobrevive um membro fora do corpo? Quantas horas pudesse um membro fora do corpo? Quem é médico aqui? Médica? Vamos lá, médica. Médico. Meu Deus, essa igreja não tem um médico. Não é possível. Jesus manda um médico para cá. Tem algum enfermeiro, pelo menos? Quanto tempo um membro fora do corpo? Estou trabalhando na máquina, cortei o dedo. Quanto tempo fica para o médico emendar de novo? 6 horas, fora do corpo. Mas isso se colocar no gelo, né? Pegar esse membro, colocar no gelo? Não. E correr contra o tempo, né? Para poder fazer os ligamentos, aquela coisa toda. Não é isso? Só 6 horas? O nosso Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias. 4 dias morto. Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus? É loucura, não é? A esposa não quer vir. E o marido quer vir para Jesus, quer vir para a igreja. E aí? Chegou agora Natal. Ela vai fazer aquela ceia só para te prender lá. Ano novo, a mesma coisa. Vai fazer aquele banquete, reunir a família todinha, só para te prender lá, para você não vir para a vigília. Tu vigia. Tu vai obedecer a voz de Jesus ou a voz dos homens? A prova dos 9 é dia 31. É dia 30? É 31? Dia 31 é a prova dos 9. Quem já fez a prova dos 9 na matemática no colégio? Quem sabe? Sabe como é que é? Prova dos 9? É da minha época isso aí, né? Não tinha não tinha calculadora, não tinha nada, então a prova era dos 9. A gente fazia a conta que o professor dava, e aí vamos tirar as provas dos 9 aqui para ver se a conta está certa. E aí a gente somava aqueles números, uns fora 0, uns fora 1. Quem lembra disso? Quem lembra? Rapaz, só é eu de velho aqui. Não era assim? Aí a gente aí somava o resultado lá embaixo, tem que bater com o mesmo número. Se aquela soma do número lá em cima deu 9, 0. Aqui embaixo o resultado somou 9 também, 0. É exata. Não era assim? Coisa boa, minha época. Que não tinha celular, não tinha calculadora, tinha nada. Você aprendia matemática de verdade. Hoje, calculadora, celular. É por isso que, quanto é, meu filho? 1 mais 1 é 10. É ou não é? Aprenderam a palavra? E as palmas são para quem? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quero convidar aqui